Agora da parte 3 do Caminho do Artista, recuperando o senso de identidade e também amigos tóxicos. Você tem? Ou você é um amigo tóxico? Então vamos começar aqui falando de quando você decide, de fato, desbloquear a tua criatividade, realmente sair daquele limbo, daquela montanha de desculpas e acreditar na própria criatividade é um comportamento novo para a maioria. A princípio pode parecer ameaçador, não apenas para nós, como também para as pessoas próximas. Podemos nos sentir e dar a impressão de estar imprevisíveis. Essa turbulência faz parte do processo de se libertar, de se desprender do lodo que nos bloqueia. É importante lembrar que em seus primeiros momentos, recuperar a sanidade pode dar a sensação de que você está ficando louco. Há um notável fluxo e refluxo no processo de recuperar o eu criativo. À medida que ganhamos força, também aumentam as crises de insegurança. E podemos lidar melhor com os ataques mais devastadores quando os encaramos como sintomas de nossa recuperação. Então, quando você começa a se recuperar, quando você dá esse passo, você, na verdade, vai mudar teu comportamento. Se você, de fato, está comprometido, né, você começa a modificar a forma de reagir, a forma de se comportar. Você começa a dar abertura para isso acontecer. E aí você mesmo se estranha. Fala, gente, como assim? Eu tô agora respondendo dessa forma, ou agora eu tô me permitindo fazer isso. Então, toda mudança, ela, na verdade, te causa um estranhamento. Além disso, você fica inseguro porque as pessoas também te veem reagindo de forma diferente. Você, na verdade, só estava querendo desbloquear e, de repente, tem algo acontecendo esquisito, mas é normal. Então, toda vez que a gente percebe que algo tá saindo do nosso controle, tá estranho, tá diferente, tá até causando uma reação estranha no outro, mantém, é normal. É normal. A gente precisa encarar mesmo como um sintoma de recuperação. Os ataques auto-infligidos mais comuns são: até que me saí essa semana, me saí bem, mas eu acho que isso aí foi coisa passageira, temporário. Eu até comecei a fazer as páginas matinais, mas eu acho que foi meio que de iniciante, mas na verdade, quem que eu tô tentando enganar? Eu nunca vou me recuperar, nunca, já era. Então isso é um sentimento que vem, e esses ataques podem vir internamente, né, seus, como podem vir de fora. Esses ataques, eles não têm fundamento, mas eles nos parecem muito convincentes. Acreditar neles nos leva a continuar bloqueados e no papel de quê? De vítima. Papel de vítima. É muito gostosinho. O alcoólatra em recuperação precisa evitar o primeiro gole. O artista em recuperação precisa evitar o primeiro eu acho. Partiu para um eu acho, já acende o alerta, porque quem está entrando em ação aqui não é, na verdade, o teu eu que decidiu melhorar, que decidiu se desbloquear. Não, ele na verdade está vindo daquele ser crítico que está lá dentro de você, que vai estar sempre dentro de você. E a tua função é estar ganhando dele. No início da nossa recuperação criativa, a insegurança, a dúvida sobre o nosso talento pode nos levar à autossabotagem. O próximo tópico, amigos tóxicos. A criatividade floresce quando possuímos um senso de segurança e autoaceitação. Como uma criancinha, seu artista fica mais feliz quando ele se sente seguro. Né? Ao assumir o papel de pais protetores, nós precisamos aprender a cercá-lo de bons amiguinhos. Colegas tóxicos podem atrapalhar o crescimento de nosso artista. Então, é claro que a gente tem que saber lidar com as adversidades, e em qualquer circunstância vai ter, não adianta a gente ficar se blindando disso. Mas no início, quando você está desbloqueando, quando você está passando por esse momento, você precisa se proteger, você precisa ser gentil com você mesmo, você precisa tirar as barreiras, as dificuldades, as coisas que vão dificultar mais ainda, né? Então que você consiga otimizar o teu processo. Por que acontece? Amigos tóxicos, eles estavam junto com você lá naquele lugar do bloqueado, da vitimazinha. Só que de repente você, resolvi desbloquear aqui, resolvi olhar pra fora e ver que... Resolvi olhar pra cima e ver que Deus é comigo. Tem um Criador que me criou para ser criativa, para continuar criando, porque a natureza é criativa. A natureza está sempre em movimento, sempre em criação e sempre em criatividade. Deus é o ser supremo que criou todas as coisas. Então, seja a sua fé qual for,
existe o grande criador de todas as coisas. Então, porque como a gente estava naquele lugar, todo mundo igual, e você resolveu, opa, eu quero me dar essa chance, eu quero ser gentil comigo, você começa a se sentir traidor. Porque você conhece a dor daquelas pessoas. Você sabe. Você sabe que é difícil sair desse processo. E aí, de repente, você tá saindo dizendo tchau, gente. Existe solução. Tudo aquilo que a gente dizia que não, que a gente vivia criticando, a gente era os censores de todo mundo, e a gente sempre disse que se a gente estivesse naquele lugar, a gente estaria fazendo muito melhor. A gente só não faz muito melhor porque a gente não faz. Então, mas quando eu fizer, ou se eu estivesse fazendo... Então, quando a gente sai desse lugar, a gente fica com certa culpa. E é isso que vai estar sempre falando com a gente. Você vai deixar? Você tem certeza que vai dizer para eles que tem luz no fim do túnel sem eles estarem conseguindo? Você vai ser tão egoísta assim? Se eles não conseguem lidar bem com a sua recuperação, é porque ainda estão obtendo algum ganho com os próprios bloqueios. Talvez ainda extraiam um prazer anoréxico desse martírio, ou recebam compaixão alheia e chafurdam na autopiedade. Esses comportamentos agora são tóxicos para você. E você precisa ser gentil com você. Você resolveu dar esse passo. Dê a mão a você mesma. E vai, continua. Não espere que seus amigos bloqueados aplaudam sua recuperação. Equivale a esperar que seus melhores companheiros de copa, ela dá um exemplo aqui, comemorem sua sobriedade. Como poderiam se ainda querem se agarrar ao vício da bebida? E não adianta, porque é uma coisa de percepção, não adianta você perceber pelo outro. Nós somos individuais, então a gente pode até afetar ou pode até influenciar as pessoas, mas não adianta, é individual. O que não pode é a gente caminhar para trás de volta se deixando levar pelo querido inimigo culpa, né? Então, amigos bloqueados podem considerar perturbadora a sua recuperação. Sua superação levanta a possibilidade inquietante de que eles também poderiam se desbloquear e assumir riscos criativos autênticos, em vez de permanecerem acomodados no cinismo. Fique alerta quanto a possíveis sabotagens sutis. Fique particularmente atento a qualquer sugestão de que você está se tornando egoísta ou diferente. Então, nossa, você tá tão diferente, nossa, você tá tão não sei o quê. E às vezes são comentários até bem maldosos mesmo, que te machucam e vão lá na tua ferida e que te enfraquecem, sim. Então, sabendo disso, continua o teu processo firme, vai fazendo suas páginas matinais toda manhã. Pega o seu caderno de páginas matinais só para isso. Não escreve no celular, porque o celular ele tem notificação, entra notificação, você acaba se distraindo, acaba sendo sugado pelo Instagram, entendeu? Então, evita celular, usa o caderno, que a escrita, o movimento, a materialização da escrita é muito mais forte. Continua o teu processo de escrever todo dia de manhã, sem desistir, e é escrever o que vem à cabeça, sem compromissos de fazer uma poesia, uma frase, um pensamento relevante, nada disso. É escrever, é limpar o HD, é limpar a mente, desbloquear pensamentos que estão rodando aí na sua cabeça que às vezes a gente nem sabe. E é isso que a gente tem que estar atento. Se eu dei um passo em direção a uma decisão que eu tomei de forma inteligente, eu preciso continuar sendo inteligente para prestar atenção nas distrações. Não adianta só ter contato com aquele conhecimento. Eu preciso pôr em ação, porque senão não vai adiantar. Todo o meu organismo precisa estar de acordo, em movimento, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu soube, com aquilo que eu li. O grande Criador, Deus, nos deu a dádiva da criatividade. A nossa forma de retribuir essa dádiva é usá-la. Seja gentil, mas firme. Isso é uma arte. Porque às vezes pra gente ser firme a gente acaba sendo grosseira, e pra ser gentil acaba tendo dificuldade de ser firme. Dê a si mesmo a dádiva da fé, acredite que está no caminho certo, não duvida, você já entendeu que está no caminho certo, então não duvida. Você descobrirá a alegria de praticar a sua criatividade. O processo e não o produto irá se tornar o seu foco. A sua cura é a maior mensagem de esperança para os outros. Então quem ganha com isso é tua família, teus amigos, todos que estão em volta de você. E mais importante do que a gente identificar amigos e pessoas assim à nossa volta, é a gente analisar
será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou esse amigo? Será que eu sou... Sabe? É importante a gente sempre se analisar. O outro, né, pode estar te atrapalhando, é só um dado para que você saiba que isso pode acontecer e você saber como lidar. Porém, outra história é dele mesmo. A sua é importante. Versículo que diz... por que você olha para o cisco que está... Não é exatamente assim, tá? Mas por que você olha o cisco que está nos olhos do seu irmão e não enxerga a trave, né? Que está na sua vista? Por que você está dando tanta importância, criticando, achando que você tem as respostas para a vida do outro? Por que você está reparando nesse cisco? Se você tem uma trave, se você tem que olhar para você, você não sabe tantas dificuldades, tantas coisas que você tem que superar em você. Desbloqueia geral, sai perdoando, perdoa todo mundo, perdoa, pede perdão também e deixa fluir o amor de Deus em você, deixa fluir o que é bom, para de picuinha. A gente parar de picuinha, de coisinha, mas na verdade nada. Vamos olhar para as coisas do alto, para as coisas importantes que vão nos acrescentar. Aqui são 20 afirmações, até para quando você estiver sofrendo toda essa pressão externa e interna, você relembrar e colocar, e sendo gentil, porém firme, você colocar as afirmações criativas. Eu sou um canal para a criatividade de Deus, e meu trabalho cumpre esse papel. Meus sonhos vêm de quem? Vêm de Deus, e Deus tem o poder de realizá-los. Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, para terminar, com a musiquinha que a gente começou, para dar aquele climinha gostoso. Amor para recomeçar. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Desejo que você tenha a quem amar, principalmente você mesma. Desejo que você tenha a quem amar. E ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Boa noite, gente. Valeu. Muito obrigada.